Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do curso de História do Paraná para vestibulandos. Na última aula reclamaram que estava muito sério, então vou tentar descontrair e relaxar um pouco mais. O primeiro contato com a turma, ainda que virtual, é sempre mais tenso, sempre mais frio um pouco. Mas lá, vamos relaxar para que a gente estude e o conteúdo possa fluir de uma maneira mais agradável. Nosso tema de hoje é o ouro no Paraná. É muito importante, pouca gente sabe disso, saber que o Paraná teve as primeiras grandes minas de ouro do nosso país. Tá? Antecedeu em quase 100 anos a exploração das minas de Minas Gerais, tá certo? Portanto, foi o primeiro lugar a se descobrir ouro em grande quantidade foi no Paraná, nas proximidades da cidade de Paranaguá, tá certo? Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe, você deve estar muito atento a isso. Só para retomar então, fazer um gancho com a aula passada, não se esqueçam que os espanhóis detinham a maior parte do território paranaense graças ao Tratado de Tordesilhas, que é um tratado estabelecido em 1492, portanto, antes da chegada dos portugueses à América. Então, os portugueses tinham, digamos, a parte do litoral paranaense, pequena faixa de terra, o restante era espanhol. Os espanhóis estavam estabelecidos principalmente na região de Cidade del Guairá, né? Ou esta cidade atualmente do lado paranaense, do lado brasileiro da fronteira, chama-se Guaíra, né? Faz divisa com o Paraguai atualmente, é muito procurada pelas pessoas que querem fazer compras de importados, enfim. E o foco então de colonização portuguesa em terras paranaenses estava concentrado no litoral, principalmente na cidade de Paranaguá, e principalmente graças a dois fatores. Primeiro, a facilidade de você chegar a Paranaguá, graças a ser uma cidade litorânea, né? Se chegar pelo mar. Temos que lembrar que os portugueses eram grandes navegadores, né? E porque se descobriu ouro lá com relativa antecedência em relação a outros lugares do Brasil. Então, é uma atividade mais lucrativa e mais rápida de se tornar lucrativa. Então, essas foram as razões pelo foco, digamos, de colonização ter se concentrado em Paranaguá por parte dos portugueses. É importante dizer que o ouro em Paranaguá foi descoberto por volta de 1570. E aí tem início a exploração, vão se chegando mais pessoas, e aí a coisa vai crescendo, né? De maneira que em 1640, Gabriel de Lara, um dos grandes homens, uma das grandes figuras reverenciadas pelo Paraná, ele funda a vila de Paranaguá, em 1640. Portanto, o que nós estamos falando antes da região, aquilo que a gente conhece como Paranaguá, é sempre muito importante ter cuidado com esses nomes, né? Às vezes a gente usa a nomenclatura atual para que você tenha uma referência, né, espacial, geográfica, mas enfim, é sempre bom ter em mente essas coisas, né, da nomenclatura, período histórico, né, sempre bom lembrar. Na época a gente não tinha Estado do Paraná, nem Estado de São Paulo, eram capitanias hereditárias, nem mesmo Brasil, né, sobre digamos, um território unificado, um país unificado não tinha, o que a gente tinha colônias americanas, né, de exploração por portugueses. Então, não existia absolutamente um país brasileiro, né, com identidade nacional, nada disso, certo? Então, sempre bom e importante ter atenção a essa nomenclatura. Bom, voltando então para o caso de Paranaguá, é bom dizer então que o ouro vai ter um grande ciclo de exploração. Em 1670, né, portanto 30 anos depois da fundação da vila de Paranaguá, vai ser criada uma casa de fundição em Paranaguá. Você deve esquecer que para que a exploração do ouro acontecesse, né, ela tinha que se dar com autorização da coroa portuguesa, que era no fundo a mandatária daquela terra, daquele território. Ou seja, né, então quando se implanta a casa de fundição para ter um controle maior sobre a captação do ouro, sobre essa exploração. Então, valia-se a lei do quinto. Passava-se na casa de fundição,
né? Esse ouro que via da extração mineral, né, em pequenas pepitas e tal, era convertido em barras de ouro. Essas barras vinham já com o selo real cravado nelas, de maneira que aquele ouro então estava liberado para o comércio. Era um ouro devidamente, digamos, autenticado pela coroa portuguesa. Enquanto que, se não passasse por esse processo, era simplesmente fruto de, digamos, contrabando. E lógico que havia muito contrabando, porque era uma espécie, em termos de tamanho, né, o Brasil já era desse tamanho, agora é uma precariedade, né, o número de habitantes, e principalmente de fiscais da coroa portuguesa era muito pequeno, então havia muita margem para que acontecesse o contrabando. Tá? A partir de 1670, já com a Casa de Fundição estabelecida, passa a haver uma queda da produção de ouro em Paranaguá. Isso deve também até uma exaustão das minas, foram exploradas até o seu limite, e quase coincidentemente a isso, vai ser descoberto a partir de 1680 ouro em Vila Rica, em Minas Gerais. Então, portanto, o centro de interesse em relação a minérios vai se deslocando em relação a Minas Gerais, certo? E as atenções da coroa portuguesa vão também para se deslocar para Minas Gerais com relação a isso. Tanto que, posteriormente, né, vai ser implantado o imposto de captação, onde se cobrava então 17 gramas de ouro por cabeça de escravo empregado numa mina. Portanto, ao invés de taxar a produção, com medo de então que a produção estivesse sendo, digamos, subfaturada, né, ou seja, tinha uma produção de 10, falava que tinha uma produção de 5, para então poder pagar só um quinto de 5, né, que é 1, para a coroa portuguesa, ao invés de pagar aquela produção, que é 2 quintos, né, um quinto de 10, que seria equivalente a 2. Então a coroa desconfiava que houvesse esse subfaturamento da produção orífera, e então vai fazer o quê? Vai implantar um imposto de captação, ou seja, por pessoas, por escravos que estavam sendo empregados na extração do ouro. Assim, se o cara tem 100 empregados, 100 escravos, ele paga por escravo, independentemente de sua produção é boa ou ruim. As principais minas estabelecidas no Paraná, perto e próximas à região do Paranaguá, eram de Marumbi, Uva Paranova, Limoeiro, Tagaçaba, Serra Negra, e as mais produtivas eram de Pantanal e Parajones, certo? É bom lembrar que a partir da região de Curitiba, onde sobe-se a Estrada da Graciosa, é importante lembrar que a exploração do ouro, né, seguindo os rios, as minas, o caminho do ouro, ele fez surgir a Estrada Graciosa, hoje muito requisitada muito explorada pela atividade turística do Paraná. Tem uma linha férrea que foi construída bastante tempo depois, já no tempo do Dom Pedro II, liga Paranaguá até Curitiba, né, passando por Morretes, outras cidades históricas ali do Paraná. Muito interessante o passeio. Mas enfim, o importante é que essa Estrada Graciosa ela surgiu, né, teve os suas primeiras picadas, os seus primeiros passos dados graças ao caminho do ouro. Falei do Gabriel de Lara, como destacar também, né, que em 1654, portanto 14 anos depois de ter fundado a vila de Paranaguá, ele vai ser o responsável também por fundar aquilo que viria a ser Curitiba, a atual capital paranaense, né? Ele fundou em 1654 a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Esse era um nome, na época, que veio a se tornar depois Curitiba, a capital paranaense. Uma das cidades mais bonitas do Brasil, muito bem planejada, muito bem estruturada, uma das cidades mais verdes do mundo, né, com o maior número de parques urbanos no mundo. Então, se você não conhece Curitiba, recomendo que faça isso o quanto antes. É uma cidade realmente maravilhosa. Então, só voltar para ter uma ideia do caminho do ouro, você vai conferir os mapas depois, né?
Mas é importante então lembrar que vai passar toda a região litorânea do Paraná, principalmente, né, a região de Cananéias, Iguape e Paranaguá. Então, a cidade mais importante dessa época vai ser Paranaguá e vai manter uma importância muito grande até o século XIX, inclusive atualmente, porque tem o Porto do Paranaguá, que é um grande porto de exportação. Lógico que hoje foi, em termos de economia, a cidade de Paranaguá foi superada por outras cidades, como Londrina e Maringá, né, digamos as grandes estrelas do norte paranaense. Mas enfim, são assuntos para outras aulas. Hoje queremos focar aqui no ciclo do ouro. Tá? Bom, aproveite o menu que tem a seu lado, né? Leia o texto base, depois faça o resumo, faça as questões, acompanhe com atenção os mapas, passe a se familiarizar com o mapa do Paraná, se você ainda não tem isso na cabeça, familiarize-se com ele, certo? Então é importante colocar aqui, para encerrar essa aula, os portugueses se concentraram no litoral, que era a parte que lhes cabia pelo Tratado de Tordesilhas. Depois vamos falar dos outros tratados de Madrid, né, do Santo Ildefonso, que vão reconfigurar as fronteiras entre a América Espanhola e a América Portuguesa, influindo decisivamente na configuração do território brasileiro e também do território paranaense. Então, espero nas próximas aulas. Aproveite o curso. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, acesse nosso espaço formulário de contato, deixe lá sua dúvida, sua sugestão. A gente pode gravar um podcast ou mandar um material extra no site. Te vejo na próxima aula então.